O canal Mistérios de Hogwarts existe para contar exatamente esse tipo de história, menos aquela em que uma única decisão muda tudo. E o universo que conhecemos se transforma em algo mais complexo, mais honesto e infinitamente mais fascinante do que a versão que nos foi apresentada. Se você chegou agora, inscreva-se, deixe o seu like e comente o que faria no lugar de Harry, menos porque, ao final deste vídeo, a resposta que você tinha no começo provavelmente terá mudado. Agora, imagine a noite de 31 de outubro de 1981 da morte caiu. O mundo mágico celebrou. Fogos explodiram sobre o beco diagonal. Copos foram erguidos no caldeirão furado. E por um breve e brilhante momento, uma sociedade inteira esqueceu de fazer a pergunta mais importante: o que aconteceria com a criança que sobreviveu? A resposta canônica é simples e devastadora. Albus Dumbledore depositou o bebê Harry Potter no alpendre do número 4 da Rua dos Alfeneiros, nas mãos de uma mulher que não o queria, em um mundo que não conseguia enxergá-lo. 10 anos de escuridão, de armários sob escadas, de apagamento sistemático de tudo que fazia Harry ser quem era. Mas e se isso não tivesse acontecido? Não da forma como as pessoas costumam imaginar, sem um tio benevolente, sem uma família bruxa escolhida com cuidado e afeto. E se a alternativa real sempre tivesse estado ali, visível, construída nas próprias paredes do lugar que mais tarde chamaria a si mesmo de lar de Harry, e se Hogwarts tivesse criado Harry Potter? Essa história começa com uma rejeição formal. Petunia Dursley, na noite de 1º de novembro de 1981, não simplesmente fecha a porta para um bebê deixado num alpendre. Ela escreve uma carta menos formal, assinada, testemunhada menos entregue por coruja do ministério antes do amanhecer. A carta declara, em termos precisos e definitivos, que ela recusa a tutela da criança descrita como seu sobrinho, que ela não pode e não vai criar uma criança de outro mundo, que está exercendo seu direito legal de recusar. Com essa carta, um sistema entra em colapso. E dentro desse colapso, algo extraordinário menos algo que mudará o mundo mágico de forma permanente menos começa a crescer. O colapso do sistema não foi imediato. Demorou horas que pareceram décadas para Albus Dumbledore, sentado nos aposentos do diretor de Hogwarts com um bebê de 15 meses no colo e uma série de opções cada vez mais escassas diante de si. Sirius Black, o padrinho nomeado de Harry, estava sob custódia do ministério, preso antes mesmo de ser julgado, acusado de uma traição que Dumbledore suspeitava era mais complexa do que os registros iniciais sugeriam. James e Lily Potter não haviam deixado nenhum tutor secundário documentado em cartório. Uma omissão compreensível para um casal que morreu mais jovem do que jamais deveria. E Dumbledore, apesar de toda sua autoridade moral e histórica no mundo mágico, não possuía autoridade legal de tutela. Era executor do testamento, não guardião. Cada caminho que ele mapeava levava ao mesmo impasse. Uma família bruxa voluntária levaria semanas para ser identificada e aprovada menos se seguidores de Voldemort ainda ativos estavam em liberdade, sem compreender ainda que seu senhor havia caído, dispostos a vingar o que não conseguiam entender. Entregar Harry ao ministério seria transformá-lo em símbolo político antes mesmo que ele aprendesse a caminhar. Devolvê-lo ao mundo dos trouxas sem a proteção da magia do sangue menos ativada pela morte de Lily menos seria expô-lo sem escudo à primeira sombra que surgisse. Foi então que Dumbledore olhou para as paredes ao seu redor. Os retratos dos Egretorjats observavam em silêncio menos, com aquela atenção paciente de quem aprendeu que o tempo não corre da mesma forma para todos. Amanda Tippett, Everard, Tilly Stawent. Dezenas de rostos que haviam governado aquela instituição por séculos, através de guerras, epidemias, reformas e crises. Cada um deles havia deixado para trás não apenas uma memória estática, mas uma fração funcional de sua inteligência, seus valores e sua capacidade de julgamento, preservada com uma fidelidade que nenhum livro ou carta jamais poderia replicar com a mesma precisão. Dumbledore fez um cálculo, levou talvez 30 segundos, e tomou a decisão mais consequente de sua longa vida. Potter não seria enviado a lugar algum, Potter ficaria em Hogwarts. E Hogwarts, pela primeira vez em sua história secular, criaria um filho. A manhã de 2 de novembro de 1981 encontrou Hogwarts em silêncio. Incomum. Os alunos haviam partido dias antes para as férias de Halloween, e os corredores, normalmente habitados por fantasmas apressados e estátuas sonolentas, pareciam conter a respiração. Foi nesse silêncio que Rubeus Hagrid cruzou os portões do castelo não com um recado ou uma tarefa rotineira, mas com um bebê embrulhado num cobertor listrado, dormindo profundamente, com uma cicatriz em forma de raio na testa e poeira de estrelas nos cabelos escuros. Dumbledore o recebeu pessoalmente na entrada. Não havia professores presentes. Não havia testemunhas registradas além das paredes,
dos quadros e do homem que carregava a responsabilidade mais pesada daquela noite. Havia apenas o diretor mais respeitado do mundo mágico britânico, um bebê sobrevivente e uma decisão que precisava ser formalizada antes que o ministério acordasse e começasse a fazer perguntas para as quais não queria dar respostas ainda. O documento que Dumbledore assinou antes do amanhecer tinha 6 páginas. Ele invocava o protocolo de custódia emergencial de 1689. Uma brecha legal criada para proteger o herdeiro de uma linhagem ameaçada de extermínio durante as guerras de sangue do século XVII. Nunca revogada porque nunca mais havia sido necessária. O protocolo permitia que uma instituição mágica estabelecida assumisse custódia provisória de um menor em risco imediato, enquanto tutela permanente fosse determinada por processo regular. Dumbledore registrou a situação como exatamente isso: custódia provisória, sob ameaça documentada e ativa de morte. O que ninguém poderia ter antecipado foi a reação do próprio castelo. No momento em que Harry foi depositado num berço improvisado nos aposentos do diretor, algo nos alicerces de Hogwarts respondeu. Não de forma dramática, menos nenhuma torre tremeu, nenhuma janela estourou, nenhuma voz ecoou pelos corredores. Foi sutil, quase orgânico. As proteções mágicas do edifício, que normalmente operavam de forma autônoma e impessoal, calibraram-se ao redor daquele quarto específico como uma planta que encontra luz. Estátuas em corredores distantes inclinaram ligeiramente a cabeça numa direção. Retratos em alas sem conexão aparente começaram, silenciosamente, a migrar para molduras mais próximas dos aposentos do bebê. O castelo havia reconhecido Harry Potter. E em termos mágicos, esse reconhecimento era tão irrevogável quanto um batismo. Crescer dentro de Hogwarts não foi o que ninguém teria imaginado. Não havia professores dando aulas particulares ao filho favorito do castelo, nem um regime especial projetado por Dumbledore para transformar Harry em alguma coisa específica. O que havia, em vez disso, era tempo e conversas. Desde que Harry aprendeu a falar, os retratos falaram com ele, não de forma sistemática, não com currículo ou intenção pedagógica declarada, da forma como famílias funcionam, com histórias contadas antes de dormir, com avisos dados quando uma criança curiosa engatinhava na direção de uma janela alta. Demais, com discussões acaloradas sobre o passado quando Harry fazia perguntas que adultos ao redor não esperavam. E os retratos de Hogwarts tinham séculos de histórias para contar. Harry aprendeu a ler com Disdewit, que havia sido também diretora do Hospital São Mungus e que insistia que qualquer pessoa incapaz de interpretar contratos mágicos estava, tecnicamente, analfabeta para o mundo real. Aprendeu aritmética com Ever, que havia gerenciado os cofres das casas fundadoras antes de assumir a direção e que nunca distinguia entre lição de matemática e lição de poder. Aprendeu história, não a história sanitizada dos livros didáticos, mas a história real, com seus acordos vergonhosos e suas guerras fabricadas por motivos econômicos, com retratos de ministros esquecidos em cantos de salas pouco visitadas. Aos 6 anos, Harry sabia que o Ministério havia suprimido relatórios sobre condições em Azkaban. Sabia que a família Malfoy havia financiado a construção de uma ala do Ministério em troca de isenções tributárias que duravam até aquele dia. Sabia que Dumbledore vivo, que aparecia nos aposentos do diretor nas manhãs de domingo para tomar chá e observa-lo com aqueles olhos azuis penetrantes, sabia dessas coisas também e havia escolhido, estrategicamente, não agir sobre elas. O retrato de Dumbledore, que começara a absorver sua personalidade desde 1956. Tinha opiniões próprias sobre essas escolhas e não as guardava para si. Harry crescia, portanto, com 2 versões do mesmo homem menos uma sentada à sua frente na moldura dourada, e outra que visitava as manhãs de domingo, e aprendera, muito cedo, a distinguir qual das 2 dizia a verdade. A primeira tentativa institucional de regularizar a situação de Harry Potter chegou quando ele tinha 3 anos. Na forma de um auditor do Departamento de Controle de Criaturas e Seres Mágicos chamado Willoughby Fitch, um homem de meia-idade com óculos pequenos demais para seu rosto e um formulário, com 47 campos obrigatórios. Fitch foi recebido por Dumbledore na entrada principal do castelo, conduzido para uma sala de reuniões sem janelas e informado, com a cortesia impecável de quem não precisa ser rude para ser absolutamente definitivo, que a custódia de Harry estava juridicamente protegida pelo protocolo de 1689 e que qualquer auditoria retroativa seria bem-vinda, desde que o Ministério estivesse preparado para ter aquele protocolo confirmado publicamente em tribunal, com toda a imprensa mágica presente para registrar cada palavra. Fitch voltou sem preencher nenhum dos 47 campos. O segundo contato veio quando Harry tinha 5 anos. Desta vez, não era um auditor,
era uma proposta elaborada. O ministério sugeria nomear um tutor legal ministerial para Harry, que coexistiria com a custódia de Hogwarts Sensui, lá formalmente. Era uma solução de aparência razoável projetada para inserir um agente ministerial na vida da criança antes que ela soubesse o suficiente para resistir. Dumbledore recusou com a mesma cortesia e desta vez acrescentou um argumento que o representante ministerial não esperava. O próprio ato de propor um tutor coexistente implicava que o ministério reconhecia a tutela institucional como juridicamente válida. Esse reconhecimento, colocado em papel por iniciativa do próprio ministério, tornava qualquer contestação futura internamente contraditória. O ministério havia, sem perceber, confirmado aquilo que tentava. Questionar, dentro de Hogwarts, não tinha conhecimento detalhado dessas negociações, mas os retratos tinham. E quando, aos 6 anos, ele perguntou ao retrato de Everard por que havia pessoas do ministério tentando visitá-lo, a resposta foi precisa e didática, porque quando um sistema encontra algo que não consegue categorizar, sua primeira reação é sempre tentar controlar, e sua segunda é sempre cometer o erro de documentar a tentativa. Harry guardou essa frase. Seria a primeira de muitas lições que ele usaria, anos mais tarde, contra os mesmos sistemas que tentaram moldá-lo, antes que ele soubesse quem era. A carta chegou em setembro de 1991, como todas as outras cartas de Hogwarts chegavam, por coruja, endereçada com precisão desconcertante. A diferença era que o destinatário já estava dentro do castelo e que a coruja, ao tentar entregar a mensagem, fez 3 voltas confusas pelo corredor antes de pousar no peitoril do quarto de Harry com uma expressão que poderia ser descrita em pássaros, como perplexidade. Harry leu a carta, dobrou com cuidado e a entregou ao retrato de Everard com um olhar que o retrato reconheceu. Imediatamente, como o de alguém que já sabe o que está prestes a acontecer e está apenas aguardando a confirmação, porque Harry sabia. Os retratos haviam explicado anos antes que seu ingresso formal como aluno criaria um problema jurídico que o ministério havia adiado. Quanto possível, o momento em que ele precisaria ter um guardião adulto reconhecido para assinar a matrícula. O ministério enviou uma delegação 3 dias depois da carta. Não um auditor, desta vez menos um funcionário graduado do gabinete do ministro, com carta assinada pelo próprio Cornelius Fudge, propondo formalmente que a matrícula de Harry fosse processada com um tutor legal nomeado de emergência. A intenção era clara: transformar a burocracia escolar num ponto de entrada que as batalhas jurídicas anteriores não haviam conseguido abrir. Harry estava presente na reunião pela primeira vez. Com 10 anos e 11 meses, sentou-se à mesa com a postura de alguém que estudou para um exame difícil e chegou mais cedo do que o necessário. Quando o funcionário apresentou a proposta, Harry fez uma única pergunta: se o protocolo de 1689 havia conferido à instituição a autoridade de custódia provisória por 10 anos. E se o ministério havia reconhecido implicitamente essa custódia ao tentar coexistir com ela em vez de contestá-la judicialmente, em que fundamento legal exatamente a matrícula de um residente permanente do castelo exigiria um guardião externo? O funcionário não respondeu. Pediu 3 dias para consultar o Departamento de Assuntos Jurídicos Mágicos. Voltou com uma resposta que equivalia a uma derrota. A matrícula seria processada com Hogwarts como entidade de custódia. Esse documento criaria jurisprudência que o ministério levaria décadas tentando desfazer. O segundo fronte se abriu em Gringotts. O Banco dos Goblins havia tolerado a situação por uma década por uma razão simples. Enquanto Harry não tentava acessar o cofre Potter, não havia transação para contestar. Quando a matrícula foi processada e os suprimentos escolares precisaram ser comprados, a situação tornou-se operacional e urgente. Gringotts enviou uma notificação formal informando que o cofre estava temporariamente inacessível por questão de regularização de tutela menos uma manobra burocrática projetada para pressionar Harry a aceitar um tutor legal reconhecido pelo banco antes que o ano letivo começasse. O que os Goblins não anteciparam foi que Harry, orientado pelos retratos ao longo de anos, já havia estudado a Carta de Direitos de Entidades Mágicas de 1752, que garantia acesso irrestrito a bens herdados por qualquer entidade com capacidade jurídica documentada. A questão, portanto, não era se Harry podia acessar o cofre. Era se a tutela exercida pelos retratos constituía capacidade jurídica suficiente para garantir esse acesso sem contestação. E quando os advogados de Gringotts começaram a investigar essa questão para negá-la, encontraram algo que mudou completamente o cálculo interno do banco. Os retratos de Hogwarts, ao exercerem tutela por 10 anos, respondendo a emergências em tempo real, tomando decisões cotidianas, gerenciando ativamente o bem-estar de uma criança menos, haviam criado um precedente que podia ser interpretado como reconhecimento implícito de personalidade jurídica funcional para entidades retratadas. Isso não era o que Gringotts queria.
Negar era exatamente o que os Goblins, historicamente marginalizados pela lei mágica britânica, tinham interesse estratégico em expandir para além do caso específico de Harry, em vez de suprimir o precedente. O banco decidiu explorar em benefício próprio. O cofre foi desbloqueado em 48 horas. Um departamento jurídico interno de Gringotts começou, em silêncio, a construir um dossiê sobre personalidade jurídica de entidades não humanas. Usando o caso de Harry como fundação legal e histórica, o Ministério perderia o controle de Gringotts como aliado muito antes de perceber que o tinha perdido. As consequências dessa decisão bancária levariam anos para se manifestar plenamente, mas o mecanismo havia sido ativado. E como Harry aprendera com os retratos, os mecanismos que importam raramente fazem barulho quando são acionados. Draco Malfoy encontrou Harry Potter pela primeira vez em Madame Malkin, em agosto de 1991, exatamente como havia acontecido na linha do tempo original. Exceto que desta vez o encontro foi completamente diferente e suas consequências se estenderiam por anos. Draco começou com o discurso habitual sobre casas, famílias e quem valia com quem no mundo mágico. Era o tipo de argumento que havia funcionado como ferramenta de hierarquização social por gerações, apelava para a insegurança, isolamento e desejo de pertencimento em crianças que acabavam de descobrir que existia um mundo inteiro que não conheciam. O problema era que Harry não tinha nenhuma dessas vulnerabilidades. Ele não estava descobrindo o mundo mágico. Havia crescido dentro de sua instituição mais antiga e respeitada. Não estava inseguro sobre seu lugar nesse mundo. Havia sido reconhecido pelo próprio castelo que definia onde os bruxos aprendiam a ser o que eram. E, mais importante, havia passado anos ouvindo retratos de ancestrais de famílias de sangue puro, incluindo figuras que os Malfoys citariam como modelos de nobreza mágica, a menos desconstruírem pessoalmente os mitos de superioridade que seus descendentes perpetuavam com tanto cuidado. Harry ouviu Draco até o fim. Depois respondeu com 3 fatos históricos verificáveis sobre a família Malfoy que Draco claramente desconhecia, incluindo a origem trouxa de um bisavô materno que os registros oficiais da linhagem haviam apagado discretamente no início do século. E Sinks não disse isso com crueldade nem com ironia ostensiva. Disse com a neutralidade clínica de alguém citando dados que estão disponíveis para qualquer pesquisador que saiba onde procurar. Draco ficou em silêncio por um momento longo o suficiente para ser significativo. Harry acrescentou que esses eram registros preservados nos arquivos históricos de Hogwarts, acessíveis mediante autorização, e que o processo de apagamento em si estava documentado numa correspondência entre o patriarca Malfoy da época e um funcionário ministerial que havia sido, ironicamente, de família mestiça. Draco foi embora sem terminar a prova de hobbies. Ao chegar em casa, houve uma conversa longa e tensa com Lucius Malfoy sobre o que exatamente aquela criança sabia, e sobre o quanto disso poderia se tornar público se alguém decidisse deixar. O chapéu seletor demorou mais com Harry Potter do que havia demorado com qualquer aluno em memória registrada. Os retratos que assistiram à cerimônia dos corredores adjacentes ao grande salão afirmaram, unanimemente, que nunca haviam visto o chapéu parecer tão genuinamente incerto diante de uma cabeça. O problema não era que Harry não se encaixasse em nenhuma casa. Era que ele se encaixava em todas com uma profundidade que o chapéu claramente não havia encontrado antes nessa. Combinação específica, a coragem de Grifinória sem a impulsividade típica de seus membros mais célebres. A ambição de Sonserina sem a lealdade tribal e exclusiva. A inteligência de Corvinal sem o isolamento como consequência natural. E a lealdade de Lufa-Lufa ancorada não em conformidade social, mas em princípio deliberado e examinado. O chapéu selecionou Grifinória menos, mas disse, em voz baixa o suficiente para que só Harry ouvisse, que havia sido a decisão mais difícil em 4 séculos e que a dificuldade não estava em onde Harry pertencia, mas em que nenhuma das categorias havia sido construída para alguém criado pela instituição inteira, sem a mediação de uma única perspectiva de casa. Harry encontrou Quirinus Quirrell na primeira semana de aula. Não do jeito como encontraria no universo original, menos como um professor excêntrico que, mais tarde, se revelaria traiçoeiro. Harry o encontrou no corredor, de passagem, e parou. Os retratos haviam ensinado a ele, ao longo de anos de convivência paciente, como reconhecer a linguagem corporal de pessoas que carregam segredos que as consomem por dentro. Havia um padrão específico, uma rigidez nos movimentos, uma simetria nas reações sociais, uma qualidade de atenção dividida permanente, que os retratos de Exorus descreviam como a postura de quem divide sua consciência com outra. Presença ativa. Harry não sabia nomeá-lo com exatidão ainda, mas sabia que havia algo fundamentalmente errado com aquele professor. Comunicou isso ao retrato de Everhard naquela noite, sem dramatismo e com detalhes precisos e organizados.
Everard convocou 3 retratos de Exshores para uma consulta que durou até a madrugada. A conclusão foi unânime. Havia uma presença parasitária hospedada em Quirrell, e ela tinha um propósito específico dentro do castelo. Harry não confrontou Quirrell. Imediatamente. Não porque tivesse medo menos, mas porque os retratos haviam sido sistemáticos e repetitivos sobre o princípio mais importante de qualquer conflito de poder: nunca force um confronto antes de controlar as condições em que ele ocorrerá. Em vez disso, Harry passou os meses seguintes mapeando o comportamento de Quirrell com a paciência de alguém que havia aprendido que tempo, aplicado corretamente, é mais eficaz do que qualquer encantamento ofensivo. Identificou o alvo do hospedeiro. Parasitário, a Pedra Filosofal, guardada no 3º andar por uma série de proteções que, convenientemente, ele já havia mapeado através dos retratos que conheciam o castelo há séculos. Identificou a intenção: extrair imortalidade para uma presença que havia perdido seu corpo físico e estava se tornando cada vez mais desesperada com cada semana que passava. E identificou o cronograma. O hospedeiro estava se deteriorando visivelmente ao longo do ano letivo, o que significava que a ação forçada aconteceria antes do encerramento do período escolar, provavelmente nas últimas semanas. Quando o momento chegou, Harry desceu para as armadilhas do 3º andar não por acidente nem por ímpeto heróico adolescente. Desceu porque havia calculado que era o momento correto, que as condições estavam suficientemente controláveis e que a alternativa criaria um problema que as proteções do castelo sozinhas não resolveriam. Usou o conhecimento dos retratos para navegar os obstáculos com uma eficiência que Dumbledore, revisando cada etapa nos dias seguintes, não conseguiu explicar completamente por nenhuma habilidade adquirida em meses de aula regular. A pedra foi protegida. Quirrell colapsou, destruído pela mesma magia do sacrifício que havia marcado a pele do menino uma década antes. Voldemort fugiu mais uma vez, enfraquecido e furioso. O que ficou na memória de Dumbledore não foi a resolução, foi a lacuna. Harry sabia coisas que não deveria saber com aquela precisão e aquela calma quando Dumbledore com ele no hospital e fez perguntas cuidadosas de quem tenta entender sem revelar o quanto não entende. Harry respondeu com a cordialidade exata de alguém que sabe mais do que está dizendo. A lacuna de confiança instalou-se ali. E lacunas desse tipo não fecham com o tempo, elas se aprofundam. O 2º ano trouxe a Câmara Secreta e, com ela, o primeiro teste real da profundidade do que Harry havia aprendido. Quando os ataques começaram, menos alunos encontrados petrificados, mensagem escrita na parede, o pânico silencioso que se espalhava pelos corredores como névoa. A reação institucional seguiu o padrão que Harry havia aprendido a antecipar com precisão: negação. Depois busca por um culpado conveniente. Depois pressão política que comprometia a investigação real antes que ela chegasse a qualquer conclusão incômoda. Dumbledore foi suspenso pelo Ministério antes que qualquer resposta fosse alcançada. O que ninguém sabia era que Harry havia passado o 1º ano de aula explorando sistematicamente as galerias de retratos menos visitadas do castelo, em particular as das alas mais antigas, onde estavam preservadas memórias de figuras que haviam convivido com os próprios fundadores de Hogwarts. Havia um retrato específico, sem identificação de nome, parcialmente deteriorado pelo tempo, localizado num corredor do 5º andar que os alunos evitavam porque levava a uma escada que nunca ia para o mesmo lugar 2 vezes, que havia conhecido Salazar Slytherin. Pessoalmente, não era um retrato de Slytherin. Era o retrato de um arquiteto contratado para a construção de uma ala específica do castelo no século X. Ele havia trabalhado ao lado de Slytherin por 3 anos e guardava memórias que nenhum livro de história havia preservado, porque nenhum historiador havia pensado em perguntar ao homem que havia assentado as pedras. Harry encontrou esse retrato no 2º dia do 1º ano letivo. Passou dezenas de horas conversando com ele ao longo daquele 1º ano, mapeando o que sabia sobre as estruturas subterrâneas do castelo. Quando os ataques de petrificação começaram no 2º ano, Harry já tinha um mapa mental da arquitetura de Hogwarts anterior aos registros oficiais, incluindo uma referência a câmaras subterrâneas que Slytherin havia descrito como a herança que apenas o sangue certo poderá abrir. Com esse mapa, Harry localizou a câmara, identificou o vetor dos ataques e neutralizou a ameaça antes que o Ministério organizasse uma 2ª reunião de emergência. Dumbledore retornou à direção sem entender como a crise havia sido resolvida. A lacuna entre eles ganhou uma nova camada silenciosa. No 3º ano, Sirius Black escapou de Azkaban e o Ministério tratou o evento como uma crise de segurança nacional sem precedente. Dementadores foram posicionados ao redor de Hogwarts em número que deixava os retratos dos corredores externos visivelmente desconfortáveis. Entidades retratadas, descobrira-se ao longo daqueles anos de convivência, também sentiam o peso da felicidade drenada por aquelas criaturas.
embora de forma mais difusa do que seres vivos. A narrativa oficial era clara e repetida com a constância de quem não quer que ela seja questionada. Sirius Black era um assassino em massa seguidor de Voldemort, o homem que havia traído os Potter para a morte. Harry conhecia uma versão diferente da história. Não porque tivesse fé cega no homem que nunca havia encontrado pessoalmente, mas porque os retratos preservavam memórias de testemunhas do julgamento que nunca aconteceu. Auditores que haviam registrado irregularidades processuais e sido transferidos para posições irrelevantes dentro de semanas. Funcionários do Ministério que documentaram em memorandos internos, arquivados e nunca respondidos, que a prisão de Sirius Black havia violado 3 artigos fundamentais da Carta de Direitos, mágicos de forma que não poderia ser considerada inadvertida. Harry passou o 3º ano fazendo o que os retratos haviam ensinado com insistência repetida ao longo de anos, documentando com paciência cirúrgica. Cada irregularidade processual foi reunida em formato que qualquer tribunal mágico competente poderia examinar sem objeção técnica. Cada testemunha retratada que havia observado os eventos de 1981 teve seu depoimento transcrito com data, hora e contexto verificável. Quando Sirius finalmente apareceu, e a verdade sobre Peter Pettigrew emergiu numa série de eventos que quase terminou em tragédia irreversível, Harry já tinha o dossiê completo pronto. Não apenas a prova da inocência de Sirius. A prova de que o Ministério havia sabido desde 1981 que o processo era irregular e havia escolhido não corrigir porque a narrativa do traidor era politicamente útil para justificar outros processos sumários subsequentes. Harry entregou o dossiê a um advogado mágico independente com instrução expressa de apresentação em tribunal aberto, com imprensa presente. Sirius foi liberado. Fad perdeu uma fração mensurável e permanente de sua credibilidade. E o Ministério aprendeu que Harry não resolvia problemas em privado quando a solução pública gerava consequências estruturais mais duradouras. A libertação de Sirius produziu um efeito que o Ministério não havia calculado. Transformou Harry em figura de credibilidade jurídica antes mesmo que ele completasse 14 anos. A imprensa mágica, que havia tentado por anos monopolizar a narrativa do menino que sobreviveu, descobriu que Harry era o entrevistado mais refratário que qualquer repórter havia enfrentado em décadas de prática jornalística. Ele não dava entrevistas espontâneas. Não fazia declarações emocionais para câmeras de escova de falar convocadas às pressas. Quando se comunicava com o público, era através de documentos, precedentes e fatos verificáveis por qualquer pessoa com acesso a arquivos públicos, menos a linguagem mais difícil de distorcer sem exposição imediata e humilhante para quem tentasse. Rita Skeeter tentou 3 abordagens distintas ao longo do 3º e 4º anos. Uma matéria sobre a infância isolada e perturbadora de Harry nos corredores de Hogwarts. Uma especulação sobre influências obscuras dos retratos em sua formação psicológica e emocional. E uma série de perguntas enviadas por carta sobre sua relação em comum com o falecido Dumbledore, confundindo deliberadamente o retrato com o diretor vivo. Numa imprecisão projetada para criar ambiguidade perturbadora na mente do leitor, Harry respondeu à 3ª carta com uma única frase, que qualquer matéria publicada com imprecisões verificáveis sobre sua tutela seria respondida com documentação completa do processo de custódia, incluindo os 2 documentos ministeriais que reconheciam implicitamente a validade do protocolo de 1689 menos documentos que o Ministério preferia que permanecessem fora do debate público por razões que a própria existência deles tornava evidentes a qualquer leitor atento. A matéria nunca foi publicada. O que Skeeter não entendia menos, o que diferenciava Harry de cada um dos alvos que ela havia perseguido ao longo de sua carreira, era que ele não estava protegendo uma imagem pessoal. Estava gerenciando informação com a precisão de alguém que havia aprendido com séculos de retratos que a narrativa pública é um recurso escasso, e que quem a controla com mais paciência invariavelmente supera quem a controla com mais volume e urgência desnecessária. A imprensa aprendeu, gradualmente, a ter cautela com ele. E cautela, no jornalismo, é sempre o primeiro sinal de que alguém perdeu a iniciativa. O torneio Tribruxo foi anunciado no início do 4º ano como um evento de celebração e competição internacional, uma tradição, restaurada depois de décadas de suspensão por razões que os organizadores descreviam vagamente como precauções de segurança superadas pelo avanço técnico. Harry, que havia estudado a história completa do torneio com os retratos de ex-diretores que supervisionaram edições anteriores, sabia que as edições suspensas não haviam sido canceladas por questões técnicas de organização. Haviam sido suspensas depois que 2 delas produziram mortes que, examinadas retrospectivamente pelos retratos presentes à época como observadores diretos,
Apresentavam padrões inconsistentes com acidentes competitivos genuínos e nunca foram investigadas de forma adequada ou transparente pelas autoridades da época. Quando seu nome saiu do cálice de fogo, impossível, dado que ele não havia se inscrito e era jovem demais para participar por qualquer interpretação razoável do regulamento vigente. Harry não ficou surpreso. Ficou metodicamente atento, como havia aprendido a ficar diante de irregularidades que não podiam ser coincidência. Os retratos haviam passado o mês anterior mapeando os movimentos de pessoal dentro e ao redor do castelo, e haviam identificado uma anomalia que exigia investigação mais aprofundada. Alastor Moody, o novo professor de defesa, não se comportava da forma que retratos que conheciam o Moody original descreviam com consistência ao longo de décadas de observação. Os micropadrões de comportamento estavam errados de formas sutis, mas acumulativas e impossíveis de ignorar quando reunidos. O humor estava calibrado de maneira diferente. A postura física não correspondia aos registros de observadores que o haviam conhecido diretamente por anos. Harry comunicou a observação ao retrato de Everett na primeira semana de aula e decidiu aguardar com disciplina. Ao longo dos meses do torneio, participou das 3 tarefas da forma esperada menos sem recusar publicamente. Sem demonstrar capacidade além do necessário para a situação imediata, usando cada etapa para coletar informação sobre o plano por trás de sua inscrição forçada. Na terceira tarefa, quando o troféu revelou-se um portal, Harry estava preparado para o que encontraria do outro lado. Não para sobreviver por instinto ou sorte, para sobreviver por cálculo e para voltar, com informação suficiente para documentar a ameaça que se materializava. A volta do torneio custou a Harry a primeira perda definitiva que não havia conseguido calcular com antecedência suficiente. Cedric morreu. Não foi uma casualidade abstrata de guerra nem um efeito colateral aceitável de uma estratégia maior. Foi a consequência direta de um plano que Harry havia identificado com precisão suficiente para salvaguardar a si mesmo, mas não com tempo suficiente, ou não com variáveis suficientemente controladas, para proteger outro que estava ao seu lado sem escolha nem preparo. Os retratos haviam ensinado que toda decisão gera consequências, e que a pessoa com mais informação não está imune ao custo das ações alheias nem ao peso acumulado do que não pôde ser evitado dentro das condições que existiam no momento real da decisão. Saber isso intelectualmente é uma coisa. Carregá-lo em silêncio num corredor às 3 da manhã, com as mãos ainda marcadas pela energia residual de uma noite que não deveria ter terminado daquela forma, é outra completamente diferente. Harry não demonstrou esse peso publicamente nos dias que se seguiram. Não porque o negasse, mas porque os retratos haviam sido igualmente claros sobre outro princípio que aprende quem observa poder por tempo suficiente. Demonstrar vulnerabilidade antes de ter controle da situação é convidar outros a definirem a narrativa da sua dor antes que você mesmo faça. O Ministério tentou exatamente isso. Fat chegou ao local naquela noite disposto a negar o retorno de Voldemort e a transformar o relato de Harry em sintoma de trauma menos uma criança abalada contando histórias que não podia ter testemunhado com clareza suficiente para serem tomadas como prova oficial. Harry apresentou a varinha de Pettigrew. Apresentou marcas físicas que não estavam presentes na manhã anterior. Apresentou o corpo de Cedric, morto por um feitiço cuja assinatura mágica era inconfundível para qualquer auror com treinamento básico em análise forense mágica. Fad escolheu não ver. E essa escolha menos documentada por Harry com precisão naquela madrugada em que os retratos o ouviram até o amanhecer. Foi o primeiro tijolo de uma construção que derrubaria a credibilidade ministerial no ano seguinte, com uma pontualidade que Fad não estava preparado para enfrentar. O 5º ano trouxe Dolores Umbridge a Hogwarts como inspetora suprema nomeada pelo Ministério, e com ela, a tentativa mais direta e agressiva de controle institucional que o castelo havia enfrentado em décadas. Umbridge não chegou como adversária aberta. Chegou como burocracia, um decreto de cada vez, cada um mais restritivo do que o anterior. Cada um projetado para reduzir Hogwarts à condição de extensão administrativa do Ministério, com professores como funcionários obedientes e alunos como futuros eleitores moldáveis. Era exatamente o tipo de operação que os retratos haviam descrito para Harry como a forma mais perigosa de tomada institucional. Não pela força, que pode ser resistida publicamente, mas pela regulamentação gradual, que dissolve a resistência antes que ela saiba que precisa existir. Harry não organizou um exército de estudantes como resposta principal, organizou arquivos. Os retratos de Hogwarts preservavam registros de cada decreto, regulamento e intervenção ministerial na história do castelo, incluindo os protocolos de autopreservação institucional que haviam sido redigidos depois de uma tentativa de controle, semelhante no século XVIII e nunca revogados porque nunca mais foram considerados necessários.
Esses protocolos definiam condições específicas sob as quais o castelo podia, juridicamente, rejeitar diretivas administrativas externas que ameaçassem sua integridade. Funcional como instituição educacional com autonomia histórica documentada, Harry os ativou de forma sequencial, começando pelos menos visíveis, restrições que tornavam impossível para um Bride acessar certos registros históricos, modificar determinadas estruturas curriculares sem aprovação de um conselho, que não existia mais, mas cujos estatutos nunca haviam sido formalmente dissolvidos, ou nomear professores substitutos sem satisfazer critérios de qualificação que o próprio Ministério havia estabelecido décadas antes e depois esquecido convenientemente. Um Bride escalou. Cada escalada ativava um protocolo adicional. Em março do 5º ano, ela era inspetora suprema de uma escola que operacionalmente se recusava a ser inspecionada sem violar suas próprias regulamentações históricas, e demolir essas regulamentações exigiria um processo público que o Ministério não podia iniciar sem revelar que havia tentado capturar Hogwarts por decreto. Um Bride partiu antes do fim do ano letivo, não derrotada por duelos. Derrotada por documentação menos a arma que Harry havia aprendido a usar com mais precisão do que qualquer encantamento. O 6º ano foi o ano em que Harry parou de reagir. Não de forma dramática, não houve declaração pública, não houve momento simbólico de transição visível para quem o observava de fora. Foi uma mudança de postura que os retratos reconheceram antes que qualquer pessoa viva percebesse. Porque eram eles que o conheciam com profundidade suficiente para notar a diferença entre alguém que responde a pressões externas e alguém que começa a gerar as próprias condições de movimento com antecedência deliberada. A diferença era sutil nos primeiros meses. Harry continuava presente nas aulas. Continuava sendo o aluno que os professores descreviam como excepcionalmente preparado, sem conseguir explicar completamente de onde vinha aquela preparação consistente e sistemática. Mas nas margens, menos nas horas que passava nos corredores com os retratos. Nas conversas que fluíam até tarde da noite, menos algo havia mudado na qualidade das perguntas que fazia. Antes, as perguntas eram sobre entender o que existia. Agora, eram sobre identificar o que deveria existir e ainda não existia. Era a diferença entre um estudante e um arquiteto institucional. O primeiro passo concreto foi discreto. Harry começou a solicitar, através de canais formais que o precedente jurídico de 5 anos havia estabelecido como legítimos, acesso a documentos históricos sobre a estrutura de financiamento de Hogwarts, especificamente sobre os cofres das casas fundadoras menos mencionados em registros do século XI referenciados em correspondências de extras retratados, nunca completamente inventariados nos registros modernos do Ministério que tanto prezava pelo controle documental. Os retratos confirmaram que os documentos históricos sugeriam os cofres existiam. Eram gerenciados por Gringotts sob um protocolo de custódia separado do orçamento ministerial. E seu acesso havia sido progressivamente obscurecido ao longo dos séculos à medida que o Ministério assumia controle crescente sobre o financiamento da escola, substituindo os mecanismos originais sem nunca formalizar juridicamente essa substituição. Harry pediu uma reunião formal com a gerência sênior de Gringotts, apresentando-se como residente legal de Hogwarts com status de custódia documentado e solicitando auditoria completa de ativos institucionais que a lei de entidades mágicas protegidas garantia o direito de verificar sem obstrução ou adiamento. Gringotts concordou em 2 dias. O mecanismo seguinte havia sido acionado com precisão. A auditoria dos cofres das casas fundadoras revelou o que os retratos haviam sugerido. E Harry havia calculado com antecedência cuidadosa, havia fundos substanciais, acumulados ao longo de séculos de doações, heranças e rendimentos mágicos que tecnicamente pertenciam à instituição e não ao Estado. O Ministério havia assumido o financiamento operacional de Hogwarts de forma gradual ao longo do século XIX, substituindo o uso dos cofres originais sem nunca valós formalmente. Uma omissão que juridicamente significava que os cofres continuavam válidos e que os direitos institucionais sobre eles permaneciam intactos e juridicamente inexpirados. Harry levou esse achado ao mesmo advogado que havia gerenciado o caso de Sirius e passou 3 semanas construindo o argumento jurídico completo em camadas que se sustentavam independentemente umas das outras. A proposta formal foi apresentada ao Conselho de Governadores de Hogwarts em outubro do 6º ano, com cópia entregue simultaneamente ao Ministério e a 3 diferentes veículos da imprensa mágica. Era direta, fundamentada em 5 camadas independentes de precedente legal e redigida de forma que qualquer tribunal mágico competente pudesse analisar sem ambiguidade técnica. Hogwarts deveria ser reconhecida formalmente como instituição de direito público independente,
financiada pelos cofres das casas fundadoras e por um fundo autônomo sem dependência do orçamento ministerial. Sem financiamento ministerial, o ministério perderia sua principal alavanca de controle curricular e político sobre a escola e, por extensão, sobre a formação das próximas gerações de bruxos britânicos. A imprensa publicou a proposta antes que o ministério tivesse tempo de formular resposta coordenada e estratégica. O efeito público foi imediato e politicamente revelador. Parte da comunidade mágica respondeu com alarme, descrevendo a proposta como separatismo institucional perigoso. Outra parte menos maior do que o ministério havia calculado, composta principalmente por ex-alunos que haviam vivido os anos de intervenção de Umbridge, respondeu com apoio explícito e entusiasmado. O Conselho de Governadores, cuidadosamente cultivado pelo ministério ao longo de décadas de nomeações estratégicas e favores acumulados, encontrou-se subitamente diante de um cálculo político e institucional que nenhum de seus membros estava preparado para fazer sozinho sem expor suas lealdades anteriores. A votação foi adiada 3 vezes, mas o debate estava irreversivelmente aberto. E debates abertos favorecem quem tem mais documentação. Enquanto a proposta de independência de Hogwarts percorria os tribunais e comissões do mundo mágico britânico, Harry moveu simultaneamente a segunda frente da reestruturação que havia planejado ao longo de anos. A reforma do sistema de tutela mágica de menores. O caso dele próprio havia criado uma abertura jurídica que nenhum legislador havia conseguido fechar completamente. Porque fechá-la exigiria contestar a validade de 10 anos de custódia institucional que o Ministério havia documentado, implicitamente como válida em pelo menos 2 momentos distintos e verificáveis por qualquer pesquisador com acesso a arquivos públicos. Harry não precisava ganhar o debate completo para garantir a consequência prática que importava. Precisava apenas tornar juridicamente insustentável e publicamente vergonhosa a lógica central que havia colocado crianças como ele em situações de vulnerabilidade sistemática. A ideia de que uma criança mágica sem tutores humanos adequados deveria ser entregue a trouxas hostis ou a tutores ministeriais nomeados por conveniência política, sem nenhum mecanismo de verificação independente e sem qualquer ponderação real sobre o bem-estar da criança envolvida como sujeito de direitos. Ele construiu o argumento em 3 partes, cuidadosamente separadas para que cada uma fosse avaliada por seus próprios méritos. Primeiro, documentação de casos históricos em que a tutela ministerial havia falhado sistematicamente. Casos que os retratos conheciam em detalhe. Preciso, porque estavam presentes quando as falhas ocorreram e ninguém havia pensado em interrogar as memórias nas paredes sobre o que haviam testemunhado ao longo de séculos. Segundo, uma proposta técnica para um sistema de proteção mágica infantil com Gringotts e representantes das casas fundadoras como partes ativas no processo de verificação, aproveitando o interesse já estabelecido do banco em expandir direitos de entidades não-humanas como fundamento para uma aliança com objetivos verificáveis. Terceiro, o argumento central e irrefutável: qualquer criança com capacidade mágica documentada possuía direitos que antecediam a conveniência administrativa do Estado, menos argumento que a existência do próprio Harry tornava não apenas plausível, mas logicamente necessário para qualquer sistema jurídico que pretendesse manter coerência interna. A proposta foi apresentada deliberadamente em paralelo com a independência de Hogwarts, porque juntas as 2 reformas criavam uma estrutura jurídica e institucional que se sustentava e protegia mutuamente contra qualquer tentativa isolada de reversão. A derrota de Voldemort ocorreu, mas não como o clímax que o mundo mágico havia imaginado por anos de expectativa crescente e narrativa heróica consolidada. Não houve batalha final de proporções épicas, com o destino do mundo suspenso num único duelo de poderes opostos e vontades incompatíveis. Houve, em vez disso, um colapso estrutural, exatamente o tipo que os retratos haviam ensinado Harry a identificar em tiranos que constroem poder sobre o medo profundo da própria morte e não percebem que esse medo cria as vulnerabilidades que os destroem. Voldemort havia dividido sua alma em 7 fragmentos e os distribuído em objetos físicos espalhados pelo mundo, na convicção de que nenhum adversário teria o conhecimento histórico suficiente para locá-los todos com precisão e determinação. Não havia calculado que Harry havia passado 6 anos em conversas com pessoas que estavam presentes quando Voldemort era ainda Tom Riddle, que o observaram durante seus anos em Hogwarts, que conheciam os lugares a que ele retornava com regularidade, os objetos que significavam poder para ele, as lógicas específicas pelas quais escolhia esconder o que mais temia perder. Os retratos de Hogwarts não eram apenas memórias de diretores. Eram memórias de professores que lecionaram para Tom Riddle em sala de aula, de funcionários que o observaram caminhar pelos corredores em silêncio, calculado e observador,
de visitantes que estiveram presentes em momentos que Voldemort havia calculado não terem testemunhas dignas de atenção. Harry localizou e destruiu 5 dos 7 Horcruxes antes de seu 7º ano letivo terminar, com uma eficiência que deixou Dumbledore diante da compreensão tardia e incômoda de quanto tempo havia perdido por confiar demais em suas próprias conclusões analíticas e de menos nas memórias vivas ao seu redor. O 6º Horcrux era o próprio Harry menos fragmento. Acidental, implantado na noite em que Voldemort tentou matá-lo em Godric's Hollow. Os retratos haviam identificado essa possibilidade no 3º ano. Harry havia tido 4 anos para aceitar isso. Planejar e encontrar a solução que a profecia nunca havia especificado com clareza. Não era necessário morrer. Era necessário deixar aquele fragmento específico morrer, separado, isolado, destruído com precisão cirúrgica e sem sacrifício desnecessário. A reconfiguração do papel dos retratos foi a última das 3 reformas estruturais, e a mais delicada politicamente. Não porque fosse a mais radical em termos imediatos, menos a independência financeira de Hogwarts era muito mais disruptiva no equilíbrio de poder do dia a dia. Era delicada porque tocava numa questão filosófica que o mundo mágico havia evitado com sucesso por séculos. Sem nunca precisar esponjar diretamente o que exatamente são os retratos e o que essa condição implica em termos de direitos e reconhecimento. Ele não abriu esse debate de forma abstrata e filosófica. Abriu de forma funcional e específica, com uma proposta que limitava o escopo da mudança ao contexto institucional de Hogwarts sem exigir que o mundo mágico inteiro resolvesse questões mais amplas sobre consciência e identidade antes de qualquer ação prática. A proposta era direta e cuidadosamente dimensionada. Os retratos de ex-diretores de Hogwarts deveriam ter status formal de consultores da administração da escola, com voz reconhecida em decisões institucionais que envolvessem história, precedente e memória coletiva menos as áreas em que sua capacidade era inegavelmente superior à de qualquer administrador vivo. Por mais experiente que fosse, não eram vivos. Não votariam em deliberações formais. Não teriam autoridade de veto sobre nenhuma decisão, mas seriam ouvidos de forma sistemática e registrada, e suas contribuições seriam documentadas como parte oficial do processo decisório institucional, com o mesmo peso dado a qualquer consultor especializado. O argumento central era que Hogwarts havia operado por séculos com essa inteligência coletiva disponível nas paredes, e havia escolhido sistematicamente ignora em favor de decisões que privilegiavam o controle político sobre a sabedoria histórica acumulada. Isso havia custado caro, e havia custado a Harry pessoalmente mais do que qualquer outra instituição poderia calcular com objetividade. A proposta passou no Conselho de Governadores com margem menor do que as anteriores, mas passou. Os retratos de ex-diretores receberam status de consultores históricos institucionais de Hogwarts. Era menos do que os retratos eram em essência. Era mais do que qualquer retrato havia sido formalmente em qualquer instituição do mundo mágico britânico. E era, como Harry explicou ao retrato de Edward naquela noite, exatamente o suficiente para que o próximo passo fosse possível. O primeiro ano em que Hogwarts operou como instituição formalmente independente foi descrito por professores, veteranos, em conversas privadas que os retratos registraram com fidelidade costumeira, como desconcertantemente normal. A escola funcionou, os alunos aprenderam. O calendário letivo foi cumprido sem interrupções ministeriais, sem decretos de última hora, sem auditores de olhos pequenos, com formulários de 47 campos chegando no momento mais inconveniente. O currículo, revisado pela primeira vez em décadas sem interferência política externa, incluiu disciplinas que o Ministério havia bloqueado repetidamente por razões nunca completamente explicadas. Entre elas, uma cadeira de História da Magia reformulada que ensinava a versão real dos conflitos do século XX, com fontes primárias e contradições documentadas em vez da narrativa de vitória. Linear que o livro de Binns havia canonizado por gerações de alunos que nunca haviam sido encorajados a questionar o que liam. O Conselho de Governança da escola independente incluía, pela primeira vez na história de Hogwarts, representantes formais de cada casa, um representante de Gringotts e 3 consultores históricos institucionais, os retratos de Everard. De-lhes de uma terceira figura que havia sido extrator no século XVI e que, após anos de silêncio nos corredores pouco visitados do 5º andar, havia encontrado finalmente uma função que correspondia ao peso do que sabia e à profundidade do que havia testemunhado. As decisões eram mais lentas do que sob administração centralizada e havia pessoas que reclamavam disso abertamente nas primeiras semanas. Também eram mais sólidas, porque cada uma precisava sobreviver ao escrutínio de perspectivas radicalmente diferentes e de memórias que se estendiam por séculos sem distorção de interesse político imediato ou conveniência de curto prazo.
Dumbledore continuou como diretor durante esse primeiro ano de transição, numa relação com a nova estrutura que ele mesmo descreveu ao seu retrato como educativa, no sentido mais humilhante do termo. Retrato concordou com a cordialidade específica de quem havia esperado décadas para dizer algo e encontrara finalmente o contexto correto. Harry, que naquele ano concluía seus estudos formais, assistiu à primeira reunião do Conselho Independente da Galeria de Retratos do corredor externo, sem entrar na sala. Não era mais necessário que ele entrasse. As consequências permanentes se distribuíram de formas que nem Harry havia calculado completamente. Porque consequências de escala sistêmica nunca são completamente calculáveis, com antecedência por nenhuma inteligência individual, por mais informada e paciente que seja. Draco Malfoy passou os 2 últimos anos escolares num estado de recalibração que seus professores descreviam como crescimento e que seus colegas descreviam com mais precisão como ele ficou consideravelmente mais quieto. A família Malfoy, diante da perspectiva de que os registros históricos de Hogwarts podiam ser auditados por qualquer pesquisador com credencial adequada, havia iniciado silenciosamente um processo de normalização de seu próprio arquivo genealógico, menos confirmando na prática a existência dos apagamentos, que Harry havia citado anos antes sem precisar ser provado novamente por ninguém. Hermione Granger, que havia entrado em Hogwarts no mesmo ano que Harry como aluna de primeira geração de família trouxa, encontrou no novo currículo de História da Magia uma disciplina que finalmente correspondia à forma como ela sempre havia esperado que o conhecimento fosse ensinado, menos com rigor, com fontes e com a honestidade de admitir o que não se sabia. Ela se tornaria, anos depois, uma das arquitetas do sistema de proteção de menores mágicos, trabalhando a partir das propostas que Harry havia construído e expondo-as em direções que ele havia apenas esboçado em linhas gerais. Ron Weasley disse numa ocasião que crescer ao lado de Harry havia sido como estudar para um exame que nunca acaba, mas perceber na metade que as perguntas estavam todas certas. Cornelius Fudge foi afastado do cargo de ministro antes do fim da guerra e passou os anos seguintes escrevendo memórias que nenhuma editora quis publicar. Nunca compreendeu completamente por que a sequência de eventos que havia levado à sua queda começara não num campo de batalha glorioso, mas numa sala de reuniões sem janelas onde um menino de 3 anos deveria ter sido, facilmente administrável por qualquer padrão razoável de gestão burocrática. Essa incompreensão era sintomática de algo que os retratos haviam observado com a paciência de quem tem tempo suficiente para ver padrões se repetirem. Sistemas que falham por design raramente são compreendidos por quem os operou, porque con los exigir admitir que o design era intencional. E isso, mesmo diante de todas as evidências, permanecia a coisa mais difícil que qualquer pessoa de poder era capaz de fazer. Anos depois, quando visitantes passavam pelos corredores de Hogwarts e paravam diante das molduras dos retratos, havia sempre um momento de surpresa ao perceber que os retratos respondiam de forma diferente do que em outras instituições. Não com a cortesia performática de figuras decorativas, com a atenção real de quem ainda tem algo a dizer e sabe que será ouvido. Esse era o legado mais silencioso do que havia acontecido, não a independência financeira da escola, não a reforma do sistema de tutela, não a reconfiguração da estrutura de poder que havia controlado a educação mágica britânica por gerações. Era o fato de que Hogwarts havia, finalmente, aprendido a ouvir a si mesma. Harry Potter exerceu diferentes funções ao longo dos anos que se seguiram, menos nenhuma delas com título grandioso, todas elas com impacto mensurável. Ele nunca se tornou ministro da magia. Embora lhe tivessem oferecido o cargo em 3 ocasiões separadas e ele tivesse recusado nas 3 com a mesma resposta cortês e direta, que o problema com o ministério não era quem o ocupava, mas a estrutura em que qualquer ocupante estava inevitavelmente inserido, e que essa estrutura estava sendo reformada por pessoas mais qualificadas para faz-lo do que ele. O que era, ao mesmo tempo, falsa modéstia e verdade completa. Os retratos continuaram. Everard ainda ocupava sua moldura no 5º andar, embora agora com uma placa de identificação que não havia estado lá antes. Simplesmente presidia as reuniões do conselho com uma autoridade que nenhum decreto precisava conferir. Ela tinha acumulado ao longo de séculos e estava sendo finalmente reconhecida, e em algum corredor do castelo, num quarto que havia sido improvisado numa manhã de novembro de 1981 e que continuava com aquele nome não oficial que os funcionários usavam entre si. Havia uma cama, uma janela e uma coleção de retratos que haviam criado um filho. Esse filho havia crescido, e o mundo mágico, que pensava que o conhecia pela cicatriz, estava apenas começando a entender o que ele havia construído. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se inscreva no canal Mistérios de Hogwarts e comente qual parte dessa história mais surpreendeu você. Até o próximo mistério.